pessoas, às vezes afasta de pessoas. Verdade. A gente até agradece. Mas a vida me aproximou de uma pessoa e eu falei assim, poxa vida, será que um dia esse senhor poderia nos dar uma entrevista nos bastidores do poder? Ele prontamente atendeu. Eu estou falando de Antônio Cabreira Mano Filho, que é um veterinário político brasileiro, foi ministro da Agricultura no governo Collor entre 90 e 92 e em 2002 candidatou-se ao governo de São Paulo pelo PTB, tendo sido o 7º colocado naquelas eleições. Então eu quero agradecer demais, direto de São José do Rio Preto, o ex-ministro e grande amigo Antônio Cabreira participando dos bastidores do poder. Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, viu, ministro? Bom dia, um prazer muito grande, Edson e Walter Sena, muito prazer estar aqui com vocês, viu? E eu queria já começar a falar com o senhor, a tocar já no assunto de eleição, ministro. Saber se o senhor vai ser candidato ou se não vai ser candidato agora em 2022. Não vou. Eu realmente me desliguei da parte política. Quer dizer, isso não significa que você não participa, não dê a sua contribuição. Mas como candidato, realmente não estarei participando, Edson. Mas o senhor é filiado a algum partido hoje, ministro? Não estou filiado a nenhum partido, viu? Hoje, infelizmente, eu estou desligado de todos os partidos. O senhor se decepcionou, ministro? Não, é uma fase Isso aí, assim, eu acho que todo mundo deveria, inclusive, e digo todo mundo, desde o empresário ao trabalhador, eu acho que em algum momento da vida, isso é meio como serviço militar, sabe aquela fase que você vem e presta o serviço militar? Eu acho que todos, independente da posição social, em algum momento da vida, deveriam dar a sua contribuição, deveriam participar, deveriam, dar a sua contribuição, porque o Brasil merece isso. Mas daí seguir a carreira política, eu acho que realmente você tem que ir esse dom. E eu realmente não sou um político de carreira, eu dei a minha contribuição, continuo participando, ajudo candidatos. Hoje eu tenho um trabalho voluntário, por exemplo, na questão da liberdade econômica. Eu acho que hoje um grande problema do Brasil, e talvez vocês possam aí no bastidores do poder ficarem surpresos, é a falta da liberdade econômica. Isso afeta desde o mais simples trabalhador, a geração de emprego, geração de impostos, uma série de coisas. Essa alta regulamentação, essa burocracia. Então, eu acho que para a gente resolver isso, de alguma maneira, você tem que se envolver na política, porque esse é o processo democrático de você trazer essas dificuldades, esses obstáculos à mesa, negociar e ir avançando realmente no intuito de destrinchar essas dificuldades. O senhor é um homem do campo, sempre foi um homem do campo, acompanha suas postagens, acompanha o trabalho que o senhor faz. Ontem aqui no Band Cidade e também hoje aqui no Bora São Paulo, a gente noticiou que o cafezinho brasileiro, está com o preço mais alto dos últimos 25 anos, sendo que o Brasil é o maior produtor de café. Onde é que está o problema, ministro? Há uma série de problemas nisso. E é engraçado que eu justamente estava falando para você sobre essa questão da liberdade econômica. Há um economista francês, e veja, a gente tem que começar a aprender que tudo na vida está relacionado com a economia. A gente imagina a economia só dos economistas, ou de Wall Street, Bolsa de Valores. A economia é aquilo que eu faço assim, quando eu vou tomar um cafezinho. Isso envolve economia. Mas esse economista, ele dizia o seguinte: há aquelas coisas que você vê, que você consegue ver, e há aquelas coisas que você não consegue ver quando você toma uma atitude. Geralmente, o governo, quando ele toma alguma atitude, ele apenas olha no curto prazo e aquela visão mais restrita. Ele não consegue enxergar os efeitos indiretos de medidas que ele toma. E ninguém está aqui para julgar isso, não se trata disso. Mas quando você, na questão da economia, você fechou o lockdown, essas coisas todas, você desestruturou toda a cadeia de produção. Então, hoje, não é só no Brasil, infelizmente, é uma realidade que a gente vai ter que discutir com mais calma, mas hoje você tem o preço de todas as coisas explodindo, é o preço do transporte, é o preço do combustível, e aí entra também o preço do café, porque a mão de obra cresceu, o preço, hoje você, por incrível que pareça, é interessante que em algum momento você não está conseguindo, a população às vezes da cidade não consegue entender o que está se passando pelo campo.
a dificuldade de mão de obra que você tem hoje no campo, de uma maneira geral, hoje, quem está no campo, no agronegócio, você precisa de tratorista, operador de colhedeira, pedreiro, eletricista, tamanha carência de mão de obra que você tem. Então, todas essas coisas, e eu posso aqui listar outras, elas vão encarecer o cafezinho, vão encarecer a comida. Veja, quando eu começo a ter preocupações ambientais, cada vez mais, e eu acho legítimos essas preocupações, mas a gente tem que ver, olha, aquilo que eu estou vendo agora, uma preocupação ambiental, quais são os efeitos indiretos disso? Olha, isso vai gerar um aumento de custo. Por quê? Porque eu estou restringindo, eu estou dificultando, eu estou, às vezes, por exemplo, áreas aqui em São Paulo, você vai ter que separar áreas que vão se transformar em reservas legais. São Paulo tem muito disso, áreas que são produtivas, e ninguém é contra isso, não se trata de, você é contra o meio ambiente. Não, pelo contrário, eu sou um árduo defensor do meio ambiente. Mas a gente, como sociedade, tem que ter a consciência de que isso vai gerar um aumento de custo. Claro que grande parte disso tudo foi para a questão do lockdown, do fechamento da economia, porque a economia, ela não é um interruptor. Você chega, se desliga, fecha ela agora, semana que vem a gente vai reabrir. Você vai lá e reacende aquele interruptor e todas as coisas, aquela engrenagem começa... Não. No caso do café, por exemplo, aconteceu uma coisa incrível e óbvia. Quase da metade dos containers do mundo, eles ficaram presos em portos que estavam em lockdown na Europa. O que acontece? Faltou containers, então você encareceu muito. O custo de fertilizante é o maior da história, só para você ter uma noção. Então, estou trazendo alguns dados aqui para a gente poder enriquecer um pouco o debate. Ministro, a gente observa, além dessa questão da pandemia que o senhor coloca bem, né, alta do dólar e também aí o preço alto dos combustíveis, não tem também a questão de que o Brasil é muito cartoral, né, tem muita lei que amarra, tem muita agência reguladora que às vezes trava, tem muita reclamação de oposição, qualquer iniciativa que se tenha que tomar, seja esse ou aquele governo, sempre vem a oposição tentar embargar, colocar outra coisa, e também tem a esperteza de alguns setores. A esperteza eu estou me referindo, por exemplo, à questão do combustível. Então, por exemplo, a gente está numa situação onde a gasolina está muito cara, o óleo diesel, por conta lá do preço do petróleo no comércio internacional, mas o álcool que é produzido no país poderia estar mais barato. E desde quando o Brasil estimulou a criação do álcool combustível e da colocação de veículos flex, eu nunca vi um período que fala, olha, agora o álcool está bom, está barato, está compensando, vamos todo mundo encher o tanque do carro de álcool. Sempre fala, a safra quebrou, olha, agora o açúcar está caro, a gente vai preferir fazer açúcar. Eu não me lembro, não me recordo de um período onde o álcool ficou lá embaixo com preço compatível para a gente poder atravessar momentos de crise como esse daqui. Não, é verdade o que você coloca. Agora, vou citar um pequeno exemplo que é interessante para você nesse caso. Desde o início do Proálcool, não sei se você sabe, hoje uma usina produtora de álcool, ela não pode vender o seu etanol diretamente a um posto de gasolina. Quero matar na veia isso que você colocou desse Brasil cartorial, desse Brasil regulamentado. Então, é incrível isso. Uma usina, ela tem que vender ela é obrigada por lei a colocar isso numa distribuidora e essa distribuidora colocar para um consumidor. Então, é um negócio assim, inacreditável. Vou pegar o caso do etanol, para você ver o que o Brasil é regulamentado. A gente não tem ideia. Geralmente essas coisas, quando a gente vê no jornal, ou até mesmo aqui na Band de Campinas, essas coisas eu não gosto de economia, eu gosto de ver outra coisa, eu quero falar de política. Mas olha só, não sei se você sabe, o Brasil é talvez o único país no mundo onde você é obrigado a ter um frentista. Então pare e pensa. Não, eu acho importante porque está gerando emprego. Tá bom, só que aquilo tem um custo. Qualquer lugar, você for para os Estados Unidos, para a Europa, você vê que a maioria dos postos de gasolina, eles são automatizados, você não tem um frentista, você vai lá, coloca o seu cartão de crédito, abastece o seu carro e vai embora. Isso significa o quê? Um custo menor. Quando você é obrigado a ter, por exemplo, essa mão de obra, muitos lugares, eu não sei como é a situação de Campinas, por exemplo, você é obrigado a ter um cobrador no ônibus. Eu acho importante isso. O que eu tenho que entender? O custo mais alto que eu vou ter que pagar por isso, porque existem maneiras em que eu possa fazer isso mais barato.
E acho interessante que a gente estava falando, veja como tudo isso volta naquela questão da liberdade econômica. Veja que coisa interessante. Esse economista ele falava assim que é uma coisa incrível, que você pegar nos últimos 300 anos, o avanço que você teve na intercomunicação das pessoas. Então você construiu estradas, hoje você tem um avião, pega um avião daqui, desce lá nos Estados Unidos. Tudo isso facilitou a comunicação entre as pessoas. Mas o governo, ele interfere violentamente quando ele cria, por exemplo, postos fiscais, barreiras fiscais. O que eu estou dizendo com isso? Sabe qual que é uma da razão principal, talvez, da riqueza e da prosperidade dos Estados Unidos? É que entre os 50 estados americanos, você não pode proibir ou constranger a circulação de mercadorias. Traz isso aqui para o Brasil, para essa pergunta sua do etanol. O etanol, às vezes, no estado que Minas Gerais, que é o segundo maior produtor, você vê as barreiras que eu tenho tarifárias para trazer o etanol de Minas para São Paulo. O que nós deveríamos, como fala a nossa Constituição, você não pode proibir o ir e vir das pessoas e do fruto dos seus trabalhos. O que é? Ou a geração de etanol, ou a geração de açúcar. Nós deveríamos ter uma livre circulação. Claro que o pessoal pula da cadeira e fala assim, pô, você está pregando uma guerra fiscal? Tô mesmo. Uma maneira de você conseguir baratear os produtos é tirar essas tarifas que você tem entre estados. Isso inibe a pobreza, isso dificulta você poder baratear todo o produto. Eu estou trazendo aqui alguns dos itens, claro que existe a questão do petróleo que subiu. Eu, por exemplo, sou favorável à privatização da Petrobras. Eu acho que no Brasil tem tantas dificuldades na área da educação, na área da saúde, e como se diz aquele velho ditado, furar poço não deveria ser a prioridade do governo num país que é tão carente de recursos públicos. Nós estamos entrevistando o ex-ministro Antônio Cabreira. Ministro, eu conheço o senhor um pouco, sei da sua ética, talvez o senhor nem queira comentar isso, mas tem uma frase, ministro, que não sai da minha cabeça, porque o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que devia aproveitar o momento da pandemia para passar a boiada com relação às questões de meio ambiente, proteção ambiental e também com relação à agricultura. Quando a gente vê alguém do governo com esse tipo de pensamento, a gente que está aqui longe, a gente fica com os pelos tudo arrepiado, hein, ministro? É uma declaração, às vezes, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com passar a boiada. Agora, se passar a boiada fosse alguma coisa ilegal, claro que ninguém é contra isso. E nessa questão ambiental, o que eu acho, assim, é muito interessante isso, e não estou aqui entrando nesse contexto da declaração do ex-ministro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que todo brasileiro, ele deveria conhecer um pouco melhor o seu país. E talvez hoje, assim, nós já estamos falando aqui na Band Campinas, estamos falando com imprensa. Na minha opinião, o setor que hoje tem a maior fake news, a maior quantidade de informações erradas sobre aquilo que deveria ser realmente publicado, é exatamente a Amazônia e o meio ambiente brasileiro. É impressionante a quantidade, assim, a falta da correta informação. E o Brasil, quer queira ou quer não, ele assumiu nos últimos 10 anos um papel de liderança tão intensa na área de produção de comida. Eu estou dizendo isso porque esses dias eu estava participando de um debate e eu trouxe alguns números, por exemplo, da agricultura brasileira, por isso que eu estou com esses números na cabeça. Eu não sei se vocês sabem, o Brasil em 2020, ele foi o maior exportador de alimentos em valor do mundo. Aí eu trouxe alguns dados e são números assim... incríveis, né? Não sei se você sabe, cada vez mais o Brasil está produzindo mais, utilizando menos recursos. Isso já é uma prova de como a gente está sendo assim, muito mais eficiente. Se você pegar, por exemplo, qualquer produto que você pegar, se você pegar o algodão, se você pegar a laranja, você vai ver que nos últimos 10 ou 15 anos a gente está aumentando a produção e estamos diminuindo a utilização dessas terras. Então eu diria... Os americanos eles têm uma expressão que chama o excepcionalismo americano. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos um excepcionalismo brasileiro. Só que a gente não consegue entender isso e a gente acaba caindo, porque essa liderança do Brasil ela incomoda e muito. Veja, eu vou pegar, por exemplo, aqui em São Paulo. Em 30 anos, a área plantada de laranja recuou 41%. Estou falando São Paulo e Triângulo Mineiro.
Então, em 30 anos, a área plantada com laranja recuou 41%. Agora, sabe o que aconteceu com a produção? Aumentou 80%, graças ao uso de tecnologias. Então, a gente fala hoje desse mundo moderno, né, que é o mundo da desmaterialização, com essa preocupação ambiental. Hoje, se você pegar um iPhone, um telefone celular, ele tem uma série de coisas que há 20 anos elas eram produtos separados. Então, hoje um iPhone ele tem um despertador, ele tem um telefone, ele tem uma calculadora, ele tem uma lanterna, que há 20 anos os nossos pais, os nossos avós tinham que ter produtos separados. Então, você demandava mais recursos naturais, hoje você com menos recursos produz um equipamento que gera tudo aquilo. É isso que está acontecendo na agricultura brasileira. Estou dizendo isso porque quando eu coloquei isso nessa palestra, a pessoa falou, grande coisa, nós vamos ser os fazendeiros do mundo. Agora, eu vou mudar um pouco a colocação. Se eu dissesse aqui para os ouvintes aqui da Band Campinas, olha, que tal a gente agora em 2021, eu vou dizer para vocês que o Brasil vai ocupar uma posição que os Estados Unidos têm hoje como primeiro lugar, e nós vamos passar os Estados Unidos e vamos ficar em primeiro lugar, vamos ficar à frente dos Estados Unidos. Eu tenho a certeza que a maioria dos ouvintes vão dizer, poxa vida, que bacana, vamos trabalhar para conseguir isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque os fazendeiros do mundo hoje são os Estados Unidos. Então, veja, a gente acha que isso é um negócio atrasado. Por que eu estou dizendo isso? É que vocês não têm ideia, por trás de um litro de suco de laranja, por trás de 1 quilo de soja, 1 quilo de açúcar, a quantidade de tecnologia que você tem para você chegar naquela produção, para poder competir com uma agricultura norte-americana que é altamente subsidiada, a agricultura europeia ou a agricultura australiana. Então, nesse ponto, essa questão ambiental, a gente tem aquela imagem assim, o Brasil está crescendo, desmatando, destruindo a Amazônia. Não, ninguém no mundo tem uma legislação ambiental tão rigorosa como existe a brasileira. Temos coisas erradas? Cara, temos coisas erradas em todas as áreas. Temos na cidade, não tem desrespeito ao direito de propriedade, violência. Agora, é o Brasil que nós temos. O que nós temos que fazer agora é procurar melhorar e aonde houver irregularidades, a gente realmente combater aquela irregularidade, mas saber diferenciar aquilo que a gente tem de bom. Ministro, a gente observa que nesse aspecto que o senhor está relatando, muitas vezes existe uma influência grande, importante, de organizações não governamentais, algumas instituições que militam na área do meio ambiente, que ficam especialmente lá na região amazônica e que têm uma força muito grande de lobby. E eu queria que o senhor comentasse um pouco isso, né? Se existe uma teoria, uma corrente de pessoas que acham que é justamente para tentar fazer uma proteção, um protecionismo da Europa, dos Estados Unidos, para que a agricultura brasileira não cresça tanto e não ameace a produção desses países. Agora, outras correntes entendem que não, só são xiitas mesmo do meio ambiente e que, dependendo do governo que está no poder, eles são menos ou mais chatos, críticos com relação ao avanço da produção agrícola. Sim, é muito boa essa sua pergunta e a gente tem que saber diferenciar. Toda a participação da sociedade civil, ela é muito bem-vinda. Aliás, eu acho que esse é um dos grandes problemas do Brasil. Nós, como sociedade civil, nós dificilmente se mobilizamos. Raramente você tem uma união no país por alguma causa. Então, as ONGs, elas são parte da sociedade civil que se mobiliza. Há ONGs que são corretas, que têm um bom propósito, mas eu diria que há uma parcela aí grande delas que realmente elas não têm um bom propósito. E muitas delas, você não tenham dúvidas, elas são bancadas por instituições que realmente querem derrubar a liderança do Brasil. Veja, a alimentação do mundo hoje, estou dizendo, ela é baseada num pilar que a gente chama de 3 irmãs, que é o trigo, o milho e a soja. Você pode falar o que você quiser, mas esses 3 produtos, o milho, a soja e o trigo, eles são os pilares da alimentação aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, em qualquer canto do planeta. Vou lhe dar um número para você ter uma noção. Em 2000, o Brasil exportou 16 milhões de toneladas de milho e soja. O que eu estou dizendo com vocês? Que o milho não é... O que eu tenho a ver com o milho? O milho é o macarrão que você tem na mesa, o milho é o ovo, é o frango, é o porco, é uma série de outros subprodutos. A soja é
o óleo de fritura, que é o óleo da população mais pobre do Brasil, é o óleo de soja. Ninguém trabalha com óleo de canola, óleo de oliva. Então, a soja ela tem um papel fundamental na dieta do brasileiro. Ela é produtos de maquiagem, ela é o sorvete, ela é o doce, ela é a bolacha que você está comendo. Mas eu estava dizendo, em 2000 nós exportamos 16 milhões de toneladas. Em 2020, nós exportamos 130 milhões de toneladas. Ou seja, em 20 anos, nós mais do que aumentamos 10 vezes o fornecimento desse produto essencial na alimentação humana. Isso incomoda. Por quê? Porque nós estamos tirando o mercado. Então, quando a gente tiver uma abertura de mercado, aquela liberdade econômica que a gente falou lá no início, o Brasil, literalmente, ele vai fechar, por exemplo, o mercado de açúcar da Argentina, ele vai fechar o mercado de açúcar do mercado americano, ele vai fechar a laranja na Flórida, ele vai acabar com a produção de frango na Europa. Por quê? Porque ninguém consegue produzir 1 quilo de proteína animal ou proteína vegetal tão barato como ainda o Brasil produz. Agora, eles têm essas restrições e como caíram as barreiras econômicas e não tem mais como você ficar justificando isso, começa a surgir por trás essas barreiras artificialmente travestidas de um certo protecionismo ambiental. Chegou num ponto, não sei se vocês viram, agora faz finalzinho de dezembro, lá por volta do dia 20, o ministro da Agricultura da França diz o seguinte: olha, um frango francês não é a mesma coisa do que um frango brasileiro quando eu dou para os meus filhos. Quer dizer, isso é puro protecionismo. Então você tem hoje entidades, não sei se vocês já ouviram falar de uma entidade chamada lá nos Estados Unidos, chama assim, Farms Here, Forest There, ou seja, fazendas aqui nos Estados Unidos e floresta lá no Brasil. Essa entidade, ela fornece muitos recursos para ONGs que atuam aqui no Brasil. Qual é a função dela? Não, o Brasil não pode expandir. Por quê? Porque eles querem que continue aquela agricultura protegida lá dos Estados Unidos. Então, esse tipo de coisa, eu acho que nós, como brasileiros, deveríamos entender esse quadro e saber diferenciar. Aliás, uma coisa interessante, não sei se você sabe, o número de ONGs que nós temos hoje na Amazônia, por exemplo, em Santarém, supera muito o número de ONGs que nós temos no Nordeste. Talvez não haja nenhuma área mais carente que precise de uma atenção muito forte em termos sociais, como no Nordeste, que não tem essa quantidade de ONGs que você tem ali preocupadas com a questão da Amazônia. Então, tudo isso, não sei se vocês viram agora aí essa campanha, por exemplo, o Bradesco acabou se metendo aí daquela coisa chamada Segunda-feira Sem Carne. O que é interessante isso? Veja que coisa engraçada. Nós estamos entrando no ano eleitoral e talvez uma das coisas que mais se comente agora é a questão assim: puxa vida, nós ainda temos milhões de brasileiros que ainda passam fome, não têm acesso ao mínimo das calorias recomendadas. E existe isso mesmo. Agora, quando você desencadeia uma campanha chamada Segunda-feira Sem Carne, isso não é um antagonismo? Num país que você, uma campanha política, diz, olha, tem X milhões de pessoas que ainda não têm acesso à comida. Como é que você pode pensar em lançar uma campanha chamada Segunda-feira Sem Carne? O que a gente queria é que o brasileiro pudesse comer carne todos os dias. Então, há uma bolha em que essas pessoas vivem, essas ONGs, né, que acabam prejudicando. Imaginem vocês aqui agora, algum de vocês estivesse querendo escolher um novo negócio para investir. Isso acontece. Por que vocês investir na pecuária? Se você começa a ver assim, vai estar tendo uma campanha para não comer aquele produto que eu vou produzir na segunda-feira, opa, eu estou sentindo aqui uma insegurança. Parece que não, aquilo que eu estava dizendo, a economia, eu não estou conseguindo enxergar. Quando eu vejo uma campanha Segunda-feira Sem Carne, sabe o que significa isso? Daqui a 4, 5 anos a carne vai ficar mais barata, porque quem é que vai querer investir se você tem cada vez mais gente que é contra aquele consumo? E digo isso aqui de passagem, eu não sou contra os veganos. Cada um tem a liberdade, você pode montar a dieta que você quiser. O ruim é você querer enfiar com ela abaixo a sua opinião para que os outros também a sigam. Certo. Ministro Antônio Cabreira, a gente já está caminhando para o final aqui da entrevista, muito elucidativo, muitos dados, muitos números, mas deixando de lado a economia, não posso deixar de perguntar, pedir para o senhor falar rapidamente da sua coleção de Bíblias, que eu sei que é a maior coleção particular do mundo. É verdade, ministro? A gente tem uma coleção interessante puxa, é uma pergunta totalmente diferente, mas muito bacana. Eu agradeço por essa lembrança.
E realmente hoje nós temos uma coleção grande, que é uma das coisas, infelizmente, também que o Brasil é um pouco, assim, falta atenção, né? Nós somos, infelizmente, ainda um país de memória curta. E a função dessa biblioteca é exatamente isso, resgatar esses exemplares antigos, primeiras edições, exemplares autografados, para que a gente possa preservar um pouco da história. Afinal, quem não conhece bem o seu passado não vai ter aí um futuro muito certo, né? Quantos volumes, ministro? São 63 mil volumes de Bíblias e de documentos relacionados a Bíblias ou religião. E depois a gente pode, uma hora, fazer uma entrevista maior, mas assim, rapidamente, mas só a religião não me interessa, não sei se você sabe. A primeira publicação, por exemplo, do descobrimento da América, que foi de Cristóvão Colombo, foi num comentário do livro de Salmos, lá em Salmos 19:4, quando ele dizia assim, que a palavra do Senhor chegará até os confins do mundo. O comentarista daquela Bíblia disse assim, olha, eu tenho um conterrâneo, porque ele era um bispo de Gênova, e Cristóvão Colombo, ele era genovês, e ele dizia, olha, eu tenho um amigo meu aqui chamado Cristóvão Colombo, que está dizendo que descobriu um novo mundo e está levando a palavra de Deus até os confins do mundo. Então, olha só como a religião, ela está relacionada, né? A primeira notícia do descobrimento da América é num comentário do livro de Salmos a respeito dessa aventura de Cristóvão Colombo. Agora, eu prometo que é a última mesmo. E qual é o exemplar mais famoso ou o fragmento mais famoso que o senhor tem na sua coleção? Olha, isso aí é meio como você perguntar assim, qual que é o filho que você mais gosta. É um pouco difícil, mas assim, a gente tem alguns documentários, algumas partes da Bíblia que são interessantes, e uma delas, por exemplo, nós temos uma Bíblia que foi à Lua. Uma Bíblia pela NCR, uma Bíblia muito resumida, e os astronautas eles fizeram uma santa ceia lá na Lua e usaram 11 Bíblias e trouxeram 11 Bíblias para cá. Então, enfim, para mostrar um pouco como essa parte de Deus e da religião está relacionada com todas as partes da história, da evolução da humanidade de uma maneira geral. Ministro Oswaldo Cabreira, mais alguma pergunta, senhor? Não, foi suficiente. A gente podia ficar até amanhã aqui, né? Poderia. Fique à vontade, né? Ministro, muito obrigado, viu, por sua atenção conosco aqui da Rádio Bandeirantes, pelos conhecimentos que o senhor dividiu conosco aqui. Prometemos fazer um outro contato para conversar um pouco mais. Muito obrigado, Deus abençoe o senhor aí, feliz ano novo. Amém, um abraço grande para vocês aí, todos da Band Campinas. Obrigado, ministro. 11h01, vamos ao